Olá, meus amigos e meus irmãos, muito bom dia para você. Aqui é o Júlio César com mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo nós iremos falar sobre o véu. Qual o significado que esse véu tinha e qual é a importância do véu ter se rasgado. Aposto que muitos de vocês até cantaram aquela música: o véu que separava já não separa mais, sem saber ao menos o significado que essa frase tem. Jesus Cristo nos ensina que nós devemos fazer uma oração e uma adoração consciente, sabendo do que nós estamos falando. E eu peço que você veja esse vídeo até o final, porque ele irá te responder muitas perguntas a respeito da nova e da velha aliança, porque isso é muito importante para nós. Quero deixar bem claro também que eu não sou o dono da razão, estou bem longe de ser o dono da razão. Apenas um é o dono da razão, que senão o próprio Cristo. O que eu vou dizer aqui é apenas tudo baseado nas escrituras sagradas, no qual eu interpretei e entendi. Mas pode ser que eu tenha interpretado mal, e por isso eu peço até desculpas. Mas eu não sou o dono da razão. Estou bem longe de ser o dono da razão. Em primeiro lugar, vamos entender o que era este véu e o que ele representava. Deus deu a ordem a Moisés que construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo tinha várias repartições, que manifestava ali a presença de Deus dentro deste tabernáculo. Havia dois lugares, o Santo Lugar e o Santo dos Santos. Havia algo que separava o Santo Lugar do Santíssimo Lugar. Um véu. Havia um véu. Dentro do Santíssimo Lugar também tinha a Arca da Aliança. Esse véu tinha aproximadamente de 12 a 15 centímetros de largura, 18 metros de altura e aproximadamente 8 metros de comprimento, e pesava quase 2 toneladas. Não era apenas um véuzinho qualquer, era um mega de um baita de um véu. Foi feito dessas medidas para que ele não fosse rasgado tão facilmente. A Bíblia diz que 2 juntas de boi não podiam partir aquele véu. 2 juntas de boi significam 2 carroças de bois. Ou seja, se amarrar uma carroça de boi de um lado e uma carroça de boi do outro lado, não podiam partir aquele véu. Então apenas uma força poderosíssima poderia rasgar aquele véu. Então aquele véu significava a separação de um Deus santo com uma raça pecadora. Esse véu ocultava dos olhos dos homens a glória de Deus contida dentro daquele lugar. Um sacerdote era escolhido para entrar naquele lugar. Ele não podia estar em pecado para entrar dentro do Santo dos Santos. Se ele estivesse em pecado, ele morreria subitamente. Ele poderia ter apenas um pensamento ruim, que ele morreria na mesma hora. Então amarravam-se cordas e sinos na cintura do sumo sacerdote. Caso eles deixassem de ouvir os sinos se mexer, logo sabiam que aquele sacerdote já estava morto. Então lhes puxavam a corda com o corpo amarrado para fora e escolhiam outro sacerdote. O sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido. Tudo isso que eu estou falando está em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Leia todo o contexto de Hebreus capítulo 9, que ficará bem mais fácil de você entender esta passagem. Ou seja, havia a necessidade e obrigação do povo de Israel de se locomover até o templo para adorar a Deus, pois ali estava a presença do Deus vivo, e não havia aquela liberdade de consultar e pedir perdão pelos pecados. A pessoa teria que procurar um sacerdote, apresentar um sacrifício a Deus, e esse sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, ou seja, no tabernáculo, para consultar e sacrificar pelos pecados do povo. Ou seja, havia mediadores entre um homem e Deus, e o próprio templo sagrado também. Você podia estar lá na China, você teria que ir até o templo para adorar a Deus.
Se quisesse consultar, teria que pedir permissão aos sacerdotes e sacrificar pelos seus pecados e os da sua família. Os sacrifícios eram constantes naquela época. O comércio de animais também era muito grande, e os sacerdotes de Israel lucravam muito com esse comércio, pois os animais eram comprados lá mesmo. Ou seja, não é de hoje que o nome de Deus é comercializado. Muitas igrejas de hoje, na verdade, são como cópias dos sacerdotes, que comercializavam o nome de Deus e cobravam uma espécie de pedágio para que as pessoas chegassem até Deus. Até aquela passagem bíblica onde Jesus entra dentro do templo e vê que lá dentro haviam vários mercadores vendendo bois, vendendo galinhas, vendendo coisas para se sacrificar. E Jesus os expulsaram a chicotadas, porque ali não era lugar de vender, fazer comércio, mas sim lugar de adoração a Deus. E o homem e os sacerdotes de Israel e o próprio homem fez isso totalmente uma coisa diferente, fez um comércio da fé, né? O que não é diferente dos dias de hoje. Em Hebreus capítulo 8, versículo 7, diz que a primeira aliança não era perfeita. Então houve a necessidade de fazer outra aliança. E no versículo 6 do mesmo capítulo, Jesus diz que é o mediador dessa nova aliança. Ele é superior à velha aliança. De certo, não temos parte alguma com a velha aliança. O que é essa velha aliança? São leis de Moisés. Jesus fez nova todas as coisas. Não existem mais os 10 mandamentos. Agora são apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pois se você ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, você não mata, você não rouba, você não te encurva diante de esculturas de pedras. Não existe, por isso que não existem mais os 10, apenas 2 mandamentos. Hoje, infelizmente, nós vivemos aí, né, onde igrejas, templos pregam e ensinam às pessoas leis da velha aliança, leis de Moisés, que não é necessário mais segui-las. Esse foi um dos motivos para Jesus ter sido sacrificado, para que possa existir uma nova aliança, sabendo que a velha não era perfeita. Então, quando Jesus morreu na cruz, foi sacrificado, ele bradou em alta voz: está consumado. Aquele véu que separava o homem de Deus rasgou-se do alto a baixo, de uma só vez. Havia ele mais de 1500 anos quando ele foi rasgado. Houve grande pranto entre os sacerdotes naqueles dias, pois a presença de Deus já havia saído daquele lugar. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 diz o seguinte: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou um maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não veio por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma só vez por todas. De uma vez por todas, ou seja, aboliu-se, extinguiu-se todos os sacrifícios, porque Jesus sacrificou de uma vez por todas. Por isso, já não se fala mais em sacrifícios no Novo Testamento, pois sacrifícios não fazem parte da nova aliança com Deus. Cristo sacrificou de uma vez por todas. Ele é o intermediador entre você e Deus, não um mero sacrifício, pois sacrifícios fazem parte da velha aliança. Como já foi dito na Bíblia, a nova aliança é superior à velha, não sendo mais necessários sacrifícios para Deus. Leia você mesmo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Aquele véu que separava o homem de Deus se rasgou, acabou-se as barreiras que separavam o homem de Deus, extinguiu-se todo aquele processo para o homem chegar até Deus, quebrou-se todas as barreiras. Essa é a maior vitória que Cristo obteve na cruz. Ele agora tornou-se o nosso sacerdote e o nosso intermediador entre nós e Deus.
Ou seja, assim como os sacerdotes entravam no tabernáculo, no templo, sacrificavam para o pecado do homem, Jesus fez, só que ele entrou no maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi construído por mãos de homens, e sim o tabernáculo dos céus, e sacrificou-se, aspergiu-se o seu próprio sangue para purificar os nossos pecados, para que não houvesse mais necessidades de um homem específico ter que entrar uma vez por ano para pedir pelo pecado de Israel. Agora, os significados do véu se rasgou. Primeiro lugar, lugares santos não existem mais. Deus não habita mais em templos. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, deixa bem claro isso. Estevão disse para os sacerdotes antes de ser apedrejado até a morte: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu já vi um pastor num vídeo dizendo: este é o lugar que Deus escolheu para habitar. Mas isso está em desacordo com a Bíblia, pois Deus já não habita mais em templos há mais de 2000 anos. Eu não marco o encontro com Deus em um local específico, porque o véu foi rasgado. Eu tenho acesso a ele em qualquer lugar. Não estou dizendo aqui que você não deve frequentar templos, mas se você frequentar, não vejo mal nisso. Mas saiba que você também tem direito e pode buscá-lo dentro de sua casa, com sua família, em qualquer lugar. Significado número 2. Dia santo não existe mais. Antes, um único dia do ano, o sacerdote entrava no tabernáculo, mas o véu foi rasgado. Agora posso buscá-lo e pedir perdão qualquer dia que eu quiser. Não existe um dia sagrado e específico para buscar a Deus. Terceira coisa, homens santarrões, ou seja, homens que faziam uma ponte entre Deus e a humanidade, como sacerdote. Não é necessário um homem sacerdotal, bem vestido, para falar com Deus por você. O véu se rasgou e você pode falar por si mesmo com Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava assistindo televisão e eu vi no canal da Band o pastor R.R. Soares dizendo assim: se você não está sendo abençoado, ore a Deus, peça a Deus que Ele coloque a palavra na minha boca para que eu possa falar com você. Isso aí também é um total desacordo com a Bíblia, porque o véu se rasgou, não existe mais um homem santo e específico para falar por Deus comigo. Eu mesmo posso falar com Ele. Então não existe um lugar específico, um dia específico, com alguém específico para falar com Deus. Isso tudo acabou porque o véu se rasgou e nós temos livre arbítrio e liberdade para falar com Ele em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer dia da semana. Lembre-se disso. Você não pode jogar o sacrifício de Jesus fora. Bom, este foi o vídeo, espero que você tenha gostado dele, da explicação. Bom, agora você já pode cantar a música O véu que separava já não separa mais. E agora você já sabe o que significa. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo aí, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. E esse vídeo pode esclarecer essas dúvidas de várias pessoas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!